temos um compromisso de culto, um compromisso de glorificar o Senhor em nome dEle. Eu quero orar com você, agradecer a Deus por esse momento e por estar aqui na presença dEle. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse momento de culto, de estar na Tua presença. Pedimos a Ti que nos abençoe, que derrame sobre nós da Sua misericórdia, do Seu poder, da Sua unção. Dá-nos, Senhor Jesus, da Tua alegria. E, ó Deus, que o Senhor trabalhe no nosso coração, na nossa mente, para que venhamos a Te glorificar a cada dia. E perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas transgressões. É o que nós te pedimos nesse instante, em agradecimento ao Senhor, que tem nos dado muita paz e muita alegria. Ó Jesus, continue a ministrar o nosso coração. Nos dê cura física, Pai. Nos dê cura espiritual. E, ó Jesus, nos ajude nos nossos relacionamentos. Que nesta noite a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades. Amém. Amém. Irmãos, eu vou compartilhar uma palavra com vocês hoje que é muito importante para a nossa vida. Jesus nos ensinou muito em parábolas. Jesus nos ensinou muito em comparação. Por quê? Porque as parábolas e a comparação mexem com a sua mente. Não dá as coisas mastigado para a gente. Faz com que a gente pense e raciocine para chegar num conceito de saber. Isso é importante. Quando a gente consegue compreender, a gente não esquece aquilo que nos foi ensinado. Por isso que Jesus usava muito essas formas de se expressar e de falar. Até mesmo para ensinar o que é humildade. Até mesmo para ensinar as pessoas a olhar e pensar no outro. Jesus usava muitas das formas de comparação, ou mesmo algumas atitudes que ele fazia para demonstrar algo para as nossas vidas. Eu quero compartilhar um texto com você. O texto está registrado no livro de João, no capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 11. Um texto muito bonito. Essa semana eu estou muito contente. Nós devemos voltar domingo já a realizar um culto dentro de todas aquelas normas, aquelas exigências que a saúde tem nos dado, que o Ministério da Saúde tem cobrado de cada um de nós. Vamos lá para o texto. A palavra de Deus, livro de João, capítulo 13, a partir do versículo 1, diz assim para mim e para você. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Muito obrigado a Jesus pela porção da tua palavra que nós acabamos de ler. Amém. Uma passagem muito bonita, uma passagem que eu sei que a maioria das pessoas cristãs nesse mundo
conhece de cor e salteado, uma palavra que nós sabemos muitas igrejas realizar, muitas vezes finais de ano, ou mesmo na Páscoa, não é? O lava-pés. Mas existe algo muito mais importante no lava-pés. Jesus foi muito claro. Pedro entendeu o lava-pés literalmente. Pedro entendeu que Jesus estava lavando os seus pés porque imaginava que eles estavam sujos, mas não era isso que Jesus estava transmitindo para eles. Não era isso que Jesus queria ensinar para eles naquele dia. Por isso que quando Pedro se revolta e diz: tu não vai me lavar os pés, nós temos que ver essa atitude de Pedro, gente. Não é uma atitude no sentido mal. Quando Pedro diz que Jesus não lavaria os seus pés, o que passava no coração de Pedro era o seguinte: como pode o meu mestre lavar os meus pés? Isso tem que ser o contrário. É o mesmo pensamento de João Batista quando Jesus chegou e disse: João, você vai me batizar. João disse: de forma alguma, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor. Então é a mesma forma de pensar. Pedro imaginava que Jesus era o seu mestre, ele quem tinha que fazer isso. Mas o que Jesus queria ensinar ali, gente? Humildade. Jesus queria ensinar que nós devemos ser humildes e realmente olhar para o outro sempre, pensar no outro sempre, não em nós próprios ou primeiramente em nós. Devemos olhar aquele que muitas vezes é o nosso próximo. Isso começa daqueles que estão mais perto de casa. Pedro não entendeu isso, por isso que Jesus diz bem claro no versículo 7, ele diz: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Jesus diz isso a Pedro. Você vai compreender isso, Pedro, depois, mas não vai ser agora que você vai compreender. Jesus estava ensinando humildade. Não tinha nada a ver com sujeiras dos pés. Por isso que Jesus diz assim: vós todos estáis limpos, mas nem todos. Quando Jesus diz nem todos, ele estava se referindo a Judas. A limpeza aí, gente, é a limpeza do coração, limpeza da alma, limpeza da mente. E Jesus, ele completa e diz: pois ele sabia quem era o traidor, versículo 11. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Jesus estava se referindo à sujeira que muitas vezes está na nossa mente e no nosso coração. Não é? Jesus muitas vezes falou de vestes limpas, vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Não quer dizer também a sujeira da vestimenta terra, a sujeira normal, não, é a sujeira do coração. Jesus nos ensina nesse texto a você ser humilde. Nós vivemos dias em que há uma tensão no ar. Isso não é diferente comigo, não é diferente dentro de minha casa. A minha esposa, muitas vezes, eu não tiro a razão dela, ela tem um medo excessivo de perder os seus entes queridos, o seu esposo, e perder as suas filhas, os netinhos, os pais, os irmãos e os amigos por esse coronavírus. Então, muitas vezes há um excesso de cuidado, um excesso de amor, e isso também, gente, é pensar no próximo. Nós cometemos às vezes até alguma injustiça de pensar no bem-estar do próximo, mas, olha bem, isso mostra para mim e para você o cuidado que algumas irmãs e alguns irmãos têm de amor, de compaixão pelo seu próximo, não quer perder nenhum. Minha esposa sempre diz, quando nós voltarmos os cultos, eu quero todos os membros da igreja, eu não quero nenhuma notícia ruim a respeito desta doença, eu quero todos eles saudáveis e vivos e fortes e glorificando e louvando a Deus. Jesus nos ensina a amar o nosso próximo. Nesse texto, Jesus está ensinando para mim e para você, gente, lavar os pés do próximo, do outro, daquele que é nosso próximo, que é nosso irmão, daquele que muitas vezes olha para nós e nos vê lá num pedestal. E nós sabemos que nós somos iguais. Jesus mostra aqui que
que nós somos iguais. Por isso ele disse para Pedro: você não entende isso agora, mas entenderá lá na frente. E nós entendemos isso. Eu entendo o que Jesus quer dizer. E eu peço a você, meu irmão, que você passe a compreender e entender também o que é ser humilde. Ser humilde não é ser pobre. Ser humilde não é morar numa casa muitas vezes muito inferior às que nós temos. Isso não é humildade. Existem pessoas que vivem uma vida numa pobreza extrema e são muito arrogantes, e nós sabemos disso. Ser humildes é ser igual, olhar para as pessoas de igual para igual. Ser humildes é compreender o seu próximo e, na medida do possível, ajudar e orientar ele em tudo. Isso é ser humilde. Ser humilde é entristecer com aquele que está triste, é compartilhar daquelas necessidades que alguém tem com aquilo que você tem, é não esconder o rosto daquele que quer olhar nos teus olhos. Isto é ser humilde, orar e clamar por aqueles que realmente necessitam de Jesus Cristo em sua vida. Que você, meu irmão, pense nisso, que você pense nesse texto, que você entenda o que significa o lava-pés. Lava-pés, nós temos visto aí muitas pessoas realizando isso, mas falta humildade no coração das pessoas. Que você aprenda com o texto que Jesus deixou escrito para nós, através dos seus discípulos, dos seus apóstolos, a ser humilde e olhar para todos com o coração contrito, entendendo que todos nós estamos fazendo uma viagem no mesmo barco, seja o contramestre, seja o capitão, seja o cozinheiro, seja aquele que limpa o barco, seja aquele que limpa as latrinas. Nós estamos viajando no mesmo barco e um necessita do outro, e todos necessitamos do nosso capitão, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nosso Senhor, clamamos a Ti, que o Senhor nos oriente, nos dê a Tua paz, a Tua alegria, o Teu contentamento. Ó Jesus, nos abençoe, derrame sobre nós da Sua misericórdia, do Seu poder, da Tua unção, para que possamos enfrentar o dia a dia de cabeça erguida. Nos livra, Senhor, não só da doença do coronavírus, mas nos livra de todas as doenças, em especial as doenças malignas e espirituais que vêm a cada dia, Senhor, assolando alguns da igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em Teu nome, Jesus. Amém.